Oi, pessoal do 7º ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para fazer a continuação dos nossos conteúdos de matemática, da nossa apostila 4, do capítulo 38, ângulos e equações, da página 431 a 440. Desde o caderno 3, você vem utilizando a linguagem algébrica com suas letras e números para escrever equações e resolver problemas, como o que está sugerido na figura acima. E esta característica da álgebra que a torna uma das mais importantes invenções da humanidade. Ela permite representar problemas das mais diferentes naturezas, de modo a facilitar a sua resolução. Por isso, a linguagem algébrica é utilizada em muitas áreas do conhecimento, como engenharia, economia, química e física. Uma das principais ideias da teoria da relatividade por Albert Einstein pode ser representada pela equação E é igual a mc elevado a 2, que está aqui, tá? Ó, teoria da relatividade. Este aqui é o Albert Einstein. Não é diferente com a geometria. Frequentemente, temos de traduzir os problemas geométricos para a linguagem algébrica, como uma estratégia para descobrir a solução. Neste módulo, vamos utilizar equações para resolver problemas envolvendo conceitos que você estudou no caderno 2, como ângulos complementares, suplementares, adjacentes e opostos pelo vértice. A linguagem algébrica e os ângulos. Na linguagem de uma aula sobre equações, a professora Regina, mentira, tá, gente? Deixou o seguinte desafio para os alunos. Quanto mede um ângulo cuja medida do suplemento em graus é o quíntuplo da medida de seu complemento? Rafael, que gosta muito de desafios, foi logo tentar resolver o problema. Ao chegar em casa, depois de reler o enunciado, percebeu que teria de consultar seu glossário, pois o problema envolvia ângulos, assunto estudado no primeiro semestre do 7º ano. Para se lembrar dos conceitos envolvidos no desafio, complete as definições a seguir. Se necessário, consulte seu glossário. A gente não tem o glossário, mas vocês provavelmente têm a apostila em casa, tá? Dois ângulos são chamados de complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Dois ângulos são chamados de suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Aplicando as definições acima, calcule a medida do complemento de 35 graus. Complemento, a soma não tem que dar 90? Então, 90 menos 35, 55 graus. O suplemento do ângulo de 132. Suplemento, a soma dos dois não tem que dar 180? 180 menos 142, 38 graus. Preencha a tabela montada por Rafael. Analisando a tabela, Rafael percebeu que ela não continha a resposta do desafio. Isso lhe mostrou que nem sempre um problema pode ser resolvido por tentativas. Ângulo de 10 graus, complemento 80, suplemento 170. O suplemento é o quíntuplo do complemento,
Quer dizer, se eu fizer 5 vezes 80, vai dar 400, não 170. Então, é não. Ângulo de 20 graus, complemento 70, suplemento 120. Se eu fizer 70 vezes 5, 350 e não 160. 30 graus, 60 é o complemento, o suplemento é 5. 5 vezes 60, 300 e não 150. 40 graus, complemento 50, suplemento 140. 5 vezes 50, 250, não 140. 50 graus, complemento 40, suplemento 130. 5 vezes 40, 200 e não 130. Ângulo de 60 graus, suplemento 30, complemento 120. 5 vezes 30, 150 e não 120. 70 graus, complemento 20, suplemento 110. 5 vezes 20, 100, não 110. 80 graus, complemento 10, suplemento 100. 5 vezes 10, 50 e não 100. Então, nenhuma deu a resposta. Apesar de a tabela não fornecer a resposta exata do desafio, ela ajuda a fazer uma estimativa de seu valor. Escolha um intervalo de 10 graus entre o qual você acha que está a resposta e explique seu raciocínio. Pela tabela, vimos que o quíntuplo do suplemento de 60 é 150, maior do que seu suplemento, 120. Entretanto, o quíntuplo do complemento de 70, 100 graus, é menor do que o seu suplemento, 110. Logo, a resposta deve estar entre 60 e 70. Rafael decidiu, então, usar a linguagem algébrica para tentar resolver o problema. Afinal, enquanto aprendia equações, ele viu como a álgebra pode auxiliar na resolução de diferentes problemas matemáticos. Considere o ângulo A, cuja medida em graus é igual a x. Usando a variável x, represente. A medida do ângulo B é o dobro da medida do ângulo A, 2 vezes o x. A medida do ângulo C se supera em 10 graus a medida do ângulo A, x mais 10 graus. A medida do ângulo D, sabendo que A e B são ângulos complementares, 90 menos x. A medida do ângulo E, sabendo-se que A e E são ângulos suplementares, 180 menos x. O dobro do suplemento do ângulo A, 2 vezes 180 menos x. 2 vezes 180, 360. 2 vezes menos x, menos 2x. Ou assim, ou assim. O suplemento do dobro da medida do ângulo A. 180 menos 2 vezes o x. O quíntuplo do complemento de A. 5 que multiplica 90 menos x. 5 vezes 90, 450. 5 vezes menos x, menos 5x. Pode deixar assim ou dessa forma. Usando as ideias vistas no item 5, escreva uma equação que represente a pergunta do desafio proposto pela professora Regina. Em seguida, resolva a equação e encontre a resposta do problema. Suplemento é igual a 5 vezes o complemento. Suplemento, 180 menos x é igual a 5 vezes 90 menos x. 180 menos x é igual a
5 vezes 90, 450. 5 vezes menos x, menos 5x. Letra para um lado, número para o outro. 5x está negativo, vem para cá positivo, menos x. 450, 180 está positivo, vem para cá negativo. 5x menos x, 4x. 450 menos 180, 270. X é igual a 270 dividido por 4. X é igual a 67,5, que daria 67 graus e 30 minutos. Portanto, o ângulo cuja medida do suplemento em graus é o quíntuplo da medida de seu complemento, mede 67 graus e 30 minutos. Nessa atividade, você pôde confirmar o que foi visto na abertura do módulo, percebendo como a álgebra pode facilitar a resolução de problemas algébricos. Ao longo do 8º e do 9º anos, vamos utilizar a linguagem algébrica com bastante frequência para descrever propriedades geométricas. Mais problemas de ângulos com equações. Na sessão anterior, você viu como o uso da linguagem algébrica pode ajudar a resolver problemas de geometria. Agora vamos explorar outros problemas envolvendo álgebra e geometria. Para isso, é importante recordar 2 conceitos geométricos estudados no caderno 2. Complete a tabela a seguir, indicando a relação entre alfa e beta dos ângulos mostrados em cada figura. Eu estou dizendo que se eu somar alfa mais beta, resulta num ângulo de 180 graus, e isso são ângulos adjacentes. OP é a bissetriz do ângulo AOB, então quer dizer que alfa é igual a beta, porque a bissetriz divide o ângulo ao meio. Na figura ao lado, OB é a bissetriz do ângulo AOC, então ela está dividindo este ângulo ao meio. OAD, AOD e OD é a bissetriz do ângulo COE. Representado por x, a medida do ângulo AOB, tá aqui. Escreva as medidas dos ângulos a seguir, explicando seus raciocínios. O ângulo BOC, ele mede x. Por que ele mede x? Porque OB é a bissetriz do ângulo AOC. O ângulo AOC vai ser o quê? X mais x, que é igual a quanto? 2x. Pois a soma das medidas dos ângulos AOB mais BOC. COD mede 2x, porque se aqui mede 2x, porque OC é a bissetriz do ângulo, AOD. Então, OC é a bissetriz desse ângulo. Se aqui media 2x, aqui também vai medir quanto? 2x. DOE vale 2x, pois OD é a bissetriz do ângulo COE. Se eu falei que aqui mede 2x e isso é a bissetriz, então aqui também vai medir 2x. Qual é a soma das medidas dos ângulos AOB, BOC, COD e DOE? 180 graus, porque eles formam um ângulo raso. Usando as respostas do item A e B, determine o valor de x. X mais 2x igual a 180.
6x é igual a 180, x é igual a 180 dividido por 6, x é igual a 30. Calcule a medida do ângulo BOE. O ângulo BOE mede x mais 2x mais 2x, ou seja, 5x. O x mede quantos graus? 30 graus. 5 vezes 30, então quer dizer que o ângulo BOE vai medir 150 graus. Celso desenhou dois ângulos adjacentes, usando um transferidor. Percebeu que o maior deles media 66 graus a mais do que o menor. Será que é possível somente com essas informações descobrir a medida de cada ângulo desenhado por Celso? Chamando de x a medida do ângulo, a medida do menor ângulo desenhado por Celso, como podemos representar a medida do outro ângulo? Represente essas medidas na figura. Ele falou que esse ângulo mede o quê? 2x. E que o adjacente a ele mede isso mais 26 graus. Então, aqui vai ser o quê? X mais 26. Qual é a soma das medidas dos dois ângulos desenhados por Celso? Se eu somar x mais 26, vai dar 180 graus, porque eles são ângulos adjacentes. Monte uma equação que represente a sua resposta ao item B. Em seguida, resolva. Descubra o valor de x. X mais 26 igual a 180. X mais x, 2x, mais 26 igual a 180. 2x é igual a 180 menos 26. X é igual a esse valor dividido por 2. 2x é igual a 154. X é igual a 154 dividido por 2. X é igual a 77. Ângulos opostos pelo vértice. Você sabia que até o final do século XIX, a capital dos estados de Minas Gerais era a cidade de Ouro Preto? A localização montanhosa, porém, dificultava muito sua extensão. Por isso, decidiu-se mudar a capital para outra região do estado. Foi quando nasceu a cidade de Belo Horizonte, atual capital. Belo Horizonte, a cidade planejada. Nos fins do século XIX, a decisão de se transferir a capital mineira de Ouro Preto para a antiga região do Arraial do Curral del Rei possibilitou o início de uma iniciativa inédita no país: construção de uma cidade planejada. Em fevereiro de 1894, foi criada a Comissão Construtora da nova capital, chefiada pelo engenheiro paraense Araão Reis. Cerca de um ano depois, Reis apresentou a planta geral da cidade, descrevendo-a com detalhes as ruas e as avenidas que a comporiam. Foi organizada a planta geral da figura da cidade, dispondo-se na parte central, no local do atual arraial, a área urbana de 8.815.382 metros quadrados, dividida em quarteirões de 120 metros por 120 metros, pelas ruas largas e bem orientadas que se cruzam em ângulos retos, e por algumas avenidas que as cortam em ângulos de 45 graus. As ruas fiz dar a largura de 20 metros, necessária para a conveniente arborização e livre circulação de veículos e tráficos de carro. As avenidas fixei largura de 35 metros,
suficiente para dar-lhes a beleza e o conforto que deverão no futuro proporcionar à população. Observe agora as duas figuras a seguir. A primeira representa um mapa atual, localizando-se parte do terreno Savassi, em Belo Horizonte. Na segunda, estão destacadas as avenidas Getúlio Vargas, a Rua Rio Grande do Norte e os 4 ângulos que são determinados pelo encontro das duas ruas. Aqui a gente tem a Avenida Getúlio Vargas com a Rua Rio Grande do Norte. Pegando esse pedacinho do gráfico e colocando aqui, eu sei que aqui é alfa, beta, gama e teta. Então, e que a soma desses 4 ângulos vai dar o quê? 360 graus. De acordo com a descrição do engenheiro Araão Reis, dada no texto, determine a medida de cada ângulo a seguir. Explique seu raciocínio. O ângulo alfa mede 45 graus. Pelo fato de sabermos que as avenidas cortam suas ruas em ângulos de 45 graus. Assim como alfa é um ângulo agudo, ele mede 45 graus. O beta, 135 graus. Por quê? Porque os ângulos alfa e beta são adjacentes e, portanto, suplementares. Logo, beta mais 45 é igual a 180, 180 menos 45, beta é igual a 135 graus. Gama, 45 graus, pela mesma justificativa do ângulo alfa. Teta, 135 graus, pela mesma justificativa do ângulo beta. As duas ruas representadas pela Avenida Getúlio Vargas e pela Rua Rio Grande do Norte, ao se cruzarem, determinam 4 ângulos. Os ângulos de medida alfa e gama, indicados na figura, recebem um nome especial. Eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice, OPV. Os ângulos de medida beta e teta também são ângulos opostos pelo vértice. Observando as suas respostas do item 1, o que você pode concluir sobre as medidas dos 2 ângulos opostos pelos vértices? Que eles têm medidas o quê? Iguais. Agora você vai verificar essa conclusão é sempre válida. Para isso, considere os ângulos opostos pelo vértice alfa e beta da figura abaixo. Tá vendo? Ó, alfa, x e beta. Qual é a soma das medidas de alfa e x? Justifique sua resposta. Vai ser sempre 180, porque eles são ângulos adjacentes, de alfa e x, ó. 180, porque são ângulos adjacentes. E qual é a soma de B e X? B e X também vai ser o quê? 180 graus, porque eles também são ângulos adjacentes. Com base na sua resposta aos itens A e B, complete as igualdades. Alfa mais x é igual a 180, beta mais x é igual a 180. Comparando as duas igualdades acima, o que se pode afirmar sobre os valores de alfa e beta? Alfa é igual a 180 menos x, beta é igual a 180 menos x. Logo, alfa é igual a beta. De olho nos ângulos opostos pelo vértice, OPV. Você trabalhou na última unidade com ângulos OPV. Vamos agora mostrar uma maneira de defini-los. Considere duas retas AC e BD que se cruzam num ponto O, conforme a figura ao lado. Os ângulos AOB e COD são ângulos chamados opostos pelo vértice, OPV. O mesmo vale para os ângulos AOD e BOC. Eles também são ângulos opostos pelo vértice.
Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação deste capítulo. Deixo alguns exercícios para vocês realizarem da página 431 a 440. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me encaminhem um e-mail para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês, tá bem? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!